Bom dia, meus amores. Tina, mãe, que a gente tenha uma manhã abençoada, cheia de luz. Vamos alimentar, né, o nosso espírito, nossa alma com esses ensinamentos maravilhosos. Então, vamos para mais um café com pão espiritual. Vamos relembrar, né, os fatos importantes do capítulo 4, como a gente sempre faz. O capítulo 4 foi o médico espiritual. Vamos lá. Foi um momento em que André Luiz, assim como a gente, né, quando estava internado, a gente fica na espera da visita do médico, né, para nos falar nosso estado, como está sendo o nosso tratamento, por que nós estamos ali internados e tudo mais. Então, isso aconteceu. Clarencio, benfeitor de André Luiz, ele levou lá no hospital um médico, Henrique de Luna, né, para passar aquela visita e falar com o André Luiz o que ele tem, né, o que aconteceu, por que ele ficou daquele jeito, o que ele pode fazer para melhorar. Aí ele explicou pro André Luiz que toda aquela doença, né, do corpo físico dele começou aonde? Começou nos excessos, né, dele, né? Que a gente tem que procurar entender que tudo na nossa vida é o equilíbrio, né? Tudo em excesso é ruim. Excesso de sentimento, excesso de alimentação, né? Excesso da bebida, excesso dos desvios sexuais, e como foi aqui com o André Luiz também, né? Então, ele veio falando, além desses excessos cometidos pelo André Luiz, que ocasionou, né, prejudicar os órgãos físicos dele, também teve a questão moral, né? André Luiz, ele piorou a situação dele pelo comportamento dele moral, ou seja, a maneira que ele era, né? Ele era grosseiro, arrogante, tratava mal as pessoas, ele pensava só nele, né? Não conseguia enxergar o próximo. Conforme ele fazia mal às pessoas emanavam sentimentos para ele, né? Porque é natural, quando alguém faz alguma coisa contra a gente acaba gerando aquele sentimento, né, ruim contra aquela pessoa e a gente acaba absorvendo, né? A gente vai e puxa aquele sentimento pra gente. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Importante que ele falou. Ele explica aqui pra gente, né? Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, né? Que a gente toma banho, né? A gente pratica um exercício, a gente se perfuma, a gente vai ao médico, a gente também precisa cuidar do nosso espírito, né? Em prece, oração, para fazer realmente aquela limpeza. Quando a gente está carregado, não sei se vocês acontece com vocês, às vezes a gente tem um dia que você parece que absorveu todas as energias assim pesadas do dia a dia, né? Você encontra pessoas, as pessoas descarregam aquela energia em você. É preciso o quê? Uma prece simples, sincera. Ela faz essa limpeza, né, nossa espiritual. Ele fala também que tudo que a gente pratica, sendo ato, pensamento, sentimento, tudo isso fica gravado no nosso perispírito, gente. Nada passa despercebido. Ele fala aqui também no capítulo 4 que André Luiz achava que praticar algo errado, né? Ser uma pessoa ruim, é só quem pratica o crime, propriamente dito. Rouba, mata, né? Mas aí o médico foi esclarecendo para ele. São coisas mínimas que a gente acha que não tem importância aos olhos de Deus, mas que tem perante a lei divina, né? Você menosprezar o sofrimento de um irmão, você não ajudar, você ser grosso, ignorante, você ser mal educado, né? Ter atitudes ruins que a gente acha que às vezes é só pessoalmente, eu não faço nada, eu não fui ali e briguei com meu amigo, mas a gente coloca na internet, né, no WhatsApp, no Facebook. Isso tudo nós somos uma usina de energia, né? Você imagina o quanto que a gente gera de energia e emana.
E a gente capta, porque tudo é frequência vibratória. A gente capta aquela energia, puxa pra gente e aquilo ali começa a gerar aquelas coisas ruins. Aí a gente às vezes não entende, uma tristeza sem justificativa, sabe? Um desânimo. Tudo é essa energia que a gente vai acumulando no nosso corpo. Clarencio, né? Ele maravilhosamente, o espírito que ele é, de tanta luz que ele não foi conveniente, sabe, com o André Luiz. Ele não foi lá e passou a mão na cabeça dele e falou, eu sou bonzinho, deixa isso pra lá. Não, entendeu? Ele foi lá, explicou para André Luiz o erro dele, onde ele errou, o porquê que ele errou, mas muito mais do que explicar, ele acolheu o André Luiz, né? Ele confortou como um pai, como a gente como pai faz, né? Nosso filho ali, ele erra, a gente pode ficar chateado, mas a gente vai lá no final e conforta, fala, tá, errou, mas bola pra frente, vamos lá, vamos mais tem todo dia um dia para você tentar novamente, tem mais uma chance, e assim Clarencio fez, né, com o André Luiz. Clarencio e o Henrique de Luna, que era o médico, ele apresentou a verdade para André Luiz, né? A verdade de tanto dos atos errados que ele cometeu, como a verdade também de que a vida é assim, a gente está aqui, é uma escola, uma eterna escola, a gente está aqui para aprender, para evoluir, sabe? Nada está perdido. E uma outra coisa importante que eu até anotei aqui do capítulo 4 é que a aflição, ela não resolve problemas, sabe? Você ficar nervoso, você ficar estressado, você ficar aflito. É necessário ter calma e confiança em Deus. Só assim a gente consegue enxergar, porque só o amor tem força para corrigir os erros, né, gente? E hoje vamos começar o capítulo 5, né, que vai entrar um personagem muito importante para André Luiz, né, que é Lísias. Então vamos lá. O capítulo 5 ele fala assim: recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Olha isso, gente, de um jovem de singular e doce expressão. O que mais falta hoje em dia no mundo é isso, essa doçura na expressão, no olhar, no falar, né, que faz às vezes uma diferença tão grande na vida de alguém. Às vezes a pessoa está passando por uma provação, uma dificuldade que só ela sabe. E às vezes por trás de um sorriso esconde tanta tristeza. E às vezes um único olhar doce, sabe, um olhar acolhedor muda todo um dia, faz toda uma diferença na vida dessa pessoa. Grande bolsa pendente na mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor e assistente Henrique de Luna designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Ou seja, né, Lísias, um enfermeiro, né? Assim, a gente já vê que é um enfermeiro. E ao mesmo tempo a gente já vê que lá no plano espiritual também existe uma hierarquia, existe uma ordem, uma organização. Não é uma bagunça, não, sabe? É tudo muito organizado. Então ele vem falando aqui: eu sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, ou seja, o diretor dele que coordena, né, aquela área da saúde, o Henrique de Luna, o médico, designou ele para o serviço de assistência André Luiz. Aí André Luiz, né, pergunta: é enfermeiro? Indaguei. Ele responde: sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidade de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Ou seja, ele não é um simples enfermeiro, né? Ele faz várias coisas, porque ser enfermeiro já é uma função assim, sabe, que requer muito amor, muito trabalho, muita dedicação, porque já é coisa pra caramba. Só quem é enfermeira aí sabe, né? Ser enfermeiro é muita coisa, trabalha muito, tem que ter muita dedicação. Imagina ele não é só enfermeiro, ele também faz outras coisas. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar.
O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude nos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que você se encontra, existe mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios no parque hospitalar. Olha essa parte como é interessante, gente. Aqui ele já vem falando, como o André Luiz é novo, né? Chegou ali, né, na colônia, nosso lar, há pouco tempo, ele não tem noção da grandiosidade do trabalho que há ali, né? Ele fala aqui, ó, existe um parque hospitalar, não é um único hospital, um parque, nem sei, não é nem um quarteirão, sabe? É muito grande. Então, ele vem falando que nesse parque hospitalar, que tem diversos edifícios, diversos hospitais, o André Luiz está num dos menores prédios. Ó, pra você ter uma noção. E nesse menor prédio que o André Luiz está, na seção que ele se encontra, como se fosse aqui no plano físico, né? Tem a ala azul, a ala vermelha, tem a parte da pediatria, né? São várias alas. Naquela seção que André Luiz está, existem mais de 1000 doentes espirituais. Para a gente ter uma noção de quanto a gente precisa, né, melhorar, e também da grandiosidade do amor de Deus perante a gente, porque, sabe, isso é uma coisa que conforta, sabe, é uma coisa que consola. Você perder um ente querido e saber que no plano espiritual tem um preparo, né, que tem ali um suporte para ele, que ele vai ser acolhido, sabe? A gente, quando desencarna, leva com a gente ainda as necessidades do corpo físico. Se tá com dor, desencarna com dor, acorda, sabe, o plano espiritual carregando ainda essa dor, precisa ali aos poucos ser tratado para ir dissipando essas sensações, porque a gente carrega ainda muitas coisas com a gente. Então, a gente tem essa certeza, né, que não vai faltar trabalhador que nos ama, que vai nos acolher, que vai ser fraterno, né, que vai estar dando ali o trabalho, o suor dele para poder acolher a gente, né, ou o nosso ente querido que já desencarnou. É muito bom, né, a gente saber essa organização, né. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas auscultações iam descambar para o elogio espontâneo. Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Olha aqui, né, a simplicidade de Lísias, né? Para ele não ficar ali elogiando, né? Porque a gente ainda tem que lutar muito contra essa questão da vaidade. Nós ainda somos seres imperfeitos. Então, para que não houvesse aquela formalidade, André Luiz ficar ali, nossa, mas você, né? Ele já parou logo, viu que ele ia começar a fazer isso, ele já levantou e falou, opa, vamos lá aos trabalhos, né? Começou a auscultar, né? Aquele processo daquele escutando o paciente. Aí ele começou a falar, Lísias, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Ou seja, né, ele vem reafirmando aquilo tudo que o Henrique de Luna explicou para André Luiz, né? Vem mostrando ali no corpo espiritual dele tudo aquilo que estava prejudicado na encarnação. Por culpa o quê? Nada mais, nada menos do que o próprio erro de André Luiz, né? O suicídio indireto, que são os excessos, a falsa de vigilância, né? Então, vem falando aqui, né? Porque, como eu refalando aqui, né? Vou falar outras vezes, tudo fica gravado no nosso perispírito. Nosso perispírito é como se fosse um HD. Tudo que a gente pratica, que a gente pensa, que a gente sente, fica ali, ó, registrado, não tem como. Quando a gente tira essa casca, que é o nosso corpo físico, tá ali, ó. E dali, a gente não esconde nada de ninguém. No corpo, no perispírito, no plano espiritual, não existe máscaras, não existe esconder. É tudo ali, gravado. Sorrindo, bondoso, acrescentou. Sabe, irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo.
Olha aqui, esse fato aqui é importante. André Luiz já reconheceu e não se revoltou, sabe? Muitas das vezes o problema tá aí. Às vezes a gente sabe, a gente sabe de alguma coisa, de um erro nosso, de alguma coisa errada que a gente cometeu, e a gente fica arrastando aquela corrente, sabe? Às vezes fica com raiva de quem abriu nossos olhos, né? E André Luiz, nesse momento, ele despertou, sabe? Ele entendeu, ele compreendeu e, pô, não, entendi, foi me explicado, eu já tenho essa consciência, e o que vai fazer a diferença vai ser a atitude de André Luiz daqui pra frente. Assim é com a gente, sabe? Quando a gente se depara com alguma coisa, quando a gente reconhece o nosso próprio erro, sabe? A gente não tem que ficar ali se martirizando, sabe? Se crucificando, sabe? Se penalizando. Não. Reconhecemos o erro, entendemos aonde erramos. E aí, vamos fazer o quê? Partir para quê? Para o trabalho de melhoria, recuperar, fazer diferente. Já diz Chico Xavier, todo dia Deus nos dá uma nova página no livro da nossa vida para escrever uma nova história. Né? Então, todo dia que a gente amanhece, por isso que você amanhecer, você acordar, é uma dádiva de Deus, porque Ele está te dando uma oportunidade nova, sabe? De regenerar, de se melhorar, de mudar, de transformar a sua vida. Aí ele fala, né? Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Ou seja, olha o carinho, né? Assim, deles, né? O Lísias, quando ele percebeu que ficou uma situação assim, o que ele fez? Ele já correu para o quê? Para consolar André Luiz, para não deixar ele ficar triste, né? Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Ou seja, ele mostrou que você não é o único, né? Lísias, esse enfermeiro, né? Esse irmão, ele cuida de 80 enfermos. Olha só a responsabilidade de Lísias, né? Ele cuida de 80 enfermos, sendo que 57 se encontram na mesma situação que André Luiz. Ou seja, olha, né, a quantidade de pessoas que cometem um suicídio indireto sem ter noção de que está acontecendo. Nós mesmos. Antes mesmo de eu ler esse livro, sei lá, mais de olha só, vou mostrar a minha idade, gente. Há mais de 20 anos atrás eu li esse livro, eu não tinha noção do que significa suicídio indireto. Eu nunca ia imaginar que eu comer demais é uma maneira, né? Aqueles excessos onde a gente tem a gula, onde beber demais, sabe? Falar demais da vida dos outros, né? Olhar demais com os olhos ruins, com olhares perversos. Isso tudo são suicídios indiretos, porque a gente vai usando essa ferramenta maravilhosa que Deus nos dá de trabalho, né? de estudo, de melhoramento, de burilamento, de forma errada, né? Então ele vem falando. E talvez ignore que existe por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Olha isso, gente. Vou até sublinhar aqui, ó. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Alguém aí consegue imaginar o porquê, né, que existem os mutilados? Né? Se a gente lembrar lá no começo do livro, quando André Luiz estava no umbral, ele falava, né, que tinha seres... ele falava como era, monstruosos, diabólicos, né, deformados. O que era aquilo? O que era aquilo? Eram espíritos, né, que foram deformando o seu perispírito, né, que é como se fosse o formato, né, do nosso corpo atual, em monstros, sabe, mutilados. Por quê? Do uso errado, sabe, dessa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é o nosso corpo, sabe? Se eu usei, sabe, as minhas mãos perfeitas, eu tenho uma habilidade muito boa, vamos dizer assim, eu tenho uma habilidade maravilhosa com a minha mão. E o que eu fiz? Passei a minha encarnação toda roubando, um atrás do outro, fazendo as coisas ruins com a minha mão. Quando eu chego lá no plano espiritual, né, o que acontece? Eu já deteriorei tanto energeticamente a minha mão, fazendo coisas ruins, e muitas das vezes eu chego lá mutilado, sem minha mão.
Mas por que isso? Porque eu destruí isso, eu acabei, porque nós somos seres de luz, nós somos energia, sabe? Nossa essência é luz, nós é que escurecemos, nós que agimos de forma errada. Aí, a gente for lá na Bíblia, a gente precisa entender, interpretar a Bíblia. Naquela época, né, não, fala assim, né, se a sua mão for motivo para escândalo, arranque-a, né, corta a mão. E a gente fala assim, nossa, será que eu tenho que estar lá tô aqui vivendo, aí eu cometi um erro, fui lá e roubei. Falei, caramba, cometi esse erro, roubei esse copo. Então, eu vi na Bíblia que vou lá pegar a faca e vou, cortar minha mão fora. Vou ficar sem a mão porque eu cometi esse erro, né? O que é que Jesus que fez? É isso. Porque é exatamente assim que funciona. Aquilo ali foi motivo de escândalo. A minha mão foi motivo de escândalo. Eu pratiquei excesso de maldade, de ruindade. Quando a gente fala maldade de verdade, ruindade, coisas ruins, eu chego no plano espiritual sem ela. Porque eu fiz mau uso. É por isso que quando a gente chega lá, a gente tá mutilado, tá deformado, culpa dos nossos próprios atos. Culpa nossa, somos nós que destruímos o nosso corpo energético, sabe? E a gente precisa ter esse esclarecimento. A partir do momento que a gente tem certeza que a vida continua, que a vida é eterna, a gente vai mudar muito a nossa visão, muito o nosso conceito, porque a gente sabe que a gente plantou, a gente vai colher. Se não for nessa, vai ser noutra. Entendeu? A gente sabe que existe algo a mais. O número de suicídio vai diminuir porque o suicida, ele não quer tirar a vida dele. Não é que ele não queira viver, ele quer viver, ele quer tirar a dor dele. E a dor dele, ele acha que se ele morrer, vai acabar. E quando ele tem essa certeza absoluta que a vida continua, que ele vai voltar a viver, ou seja, a dor dele vai continuar, então ele não vai cometer esse ato, porque ele sabe, se não for nessa vida, na outra vida eu vou continuar com a dor, então é melhor eu não tirar, não ceifar a minha vida. Então, quanto maior o número de pessoas tiver essa consciência que a vida é eterna, que existe vida após a vida, eu tenho certeza que o número de pessoas que cometem esse ato de extrema, eu não sei nem dizer, um ato de extremo desespero, sabe? Vai diminuir muito. Porque ele vai ter certeza que não vai acabar, a dor dele não vai acabar. Como eu falei, o suicida, ele não quer tirar a vida dele. Não é que ele não queira viver, ele quer viver sim, ele não quer sentir aquela dor. Ele não aguenta mais sentir aquela dor. Continuando. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Aquilo que eu expliquei, né? Aquela pessoa que passou a encarnação inteira usando mal os olhos, olhando com os olhos ruins, olhos maus pro seu irmão, pro seu próximo, sabe? Olhando na intenção de olhar, de fazer fofoca, intriga, sabe? De emanar energia ruim. Ele vai falando aqui, ó. Você sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Ou seja, né? Até mesmo a pessoa chega lá paralítico, não consegue andar sem as pernas porque praticou muita coisa ruim, sabe? Isso não é maldade, não é punição de Deus, não é, gente. Isso é fruto dos nossos próprios atos, sabe? Somos nós que estamos destruindo o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito. Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui na extrema loucura, né? Identificando uma perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo da sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho.
E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Ou seja, né? Lícias explica aqui que nosso lar não é ali para espíritos vitoriosos, né? Propriamente dito. Porque André Luiz achava que ali era o céu, né? De comparação ao que ele estava vivendo lá no umbral. Com a chegada ali nas colônias de nosso lar, no hospital, ele falou, pô, aqui é lugar de espírito, né? De muita luz, só tem pessoas aqui iluminadas, vitoriosas. Então, Lícia explica, nosso lar não é estância de espíritos vitoriosos. Aqui, né, somos felizes porque temos o trabalho. Olha aí, gente, a bênção do trabalho, né? A alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço, porque só através do serviço, do trabalho realmente árduo, do nosso suor, do nosso burilamento, tudo que a gente faz para poder ser uma pessoa melhor, dá trabalho, gente, sabe? Ser uma pessoa melhor dá trabalho, é uma vigilância constante, é 24 horas. Você tem que saber lidar com os seus sentimentos, com o seu pensamento, sabe? Você tem oportunidade de praticar o bem, fazer a coisa certa, e às vezes você deixa aquilo passar. O trabalho, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, é uma bênção, né? Você poder se regenerar dessa forma. Então ele fala aqui, ó, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Olha isso. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta uma região de departamento celestial dos eleitos? Ou seja, André Luiz ainda estava achando que ali, no hospital ali de nosso lar, era ali os eleitos, né? Para quem já passou por tudo que tinha que passar e já chegou na evolução maior que tinha que ter. Lícia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As regiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Desculpa, vou ler aqui que eu li errado. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Entenderam bem? As religiões. Não falou o espiritismo, o catolicismo, o cristão, o muçulmano. Não falou umbanda, candomblé. Ele não falou. Ele no geral, todas as religiões, todas, convocam as criaturas ao banquete celestial. As religiões convocam. Agora, se a gente vai se alimentar do pão certo, se a gente vai saciar nossa fome da maneira correta, vai depender da gente, né? Convidado para o banquete a gente foi. Agora, o que a gente vai escolher depende de cada um. Em sã consciência, ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Ou seja, gente, não tem desculpa. Se alguém, nem que seja um dia, teve a noção exata de quem é Deus, não tem desculpa. Você ali já foi acesa ali aquela centelha, sabe, dentro de você. Então, você não tem que falar, eu não sabia. Sabia. Então, quanto mais se sabe, mais responsável você é. Até mesmo se você falar, eu só li uma página na Bíblia. Eu só fui um dia na igreja. Você é responsável. Sabe? Ninguém mais pode falar que não sabia, que é ignorante, eu fiz sem saber. Todos nós que conhecemos um dia Deus, não tem mais desculpa, gente. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Ou seja, incontável é o número de pessoas que conhecem a Deus. Mas cadê? Onde? Onde está os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um
Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Olha isso, gente. Né? Todos nós somos chamados ao banquete, mas nem todos nós estamos lá, aceitamos o verdadeiro banquete celestial. A gente prefere aceitar outros convites, né? São mais fáceis, os convites terrenos, né? Então, o que acontece? Como ele fala aqui, ó, milhares de pessoas são retiradas, desencarnam, né? Sem a verdadeira compreensão, sem saber o que realmente estava fazendo aqui, qual o propósito, né, disso tudo. Multidões sem conto erram em todas as direções nos ciclos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando minha admiração, interrogou: acreditava, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Achou mesmo que morreu, virou santo? Praticamente isso que ele perguntou, né? Achou mesmo que se você morreu, os seus pecados ali morreram junto? Agora você foi pro céu e virou santo, né? Você falou, eu aceitei Jesus antes de morrer, não importa se eu fiz milhões de atrocidades, mas agora eu resolvi aceitar e Jesus não vou cometer mais. Você acha que morreu, acabou? Morreu, virou santo? Não, gente, de jeito nenhum. Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-os por laços sagrados de amor. Olha esse ensinamento. O que ele quer dizer? A gente praticou um monte de coisa ruim aqui, sabe? Criei um monte de inimigo, fiz arruaça aqui no planeta Terra, né? No plano terreno. Desencarnei. Aí no final, quando eu tô lá no hospital, lá pra desencarnar, eu falo, não, eu peço perdão a Deus, eu aceito Jesus, desencarnei, achei que eu virei santo. Não. Se a gente fez coisa errada aqui, no plano físico, a gente tem que voltar, sim, refazer, sabe? A gente volta. Quando ele falou, não tem como. A gente tem que voltar e retificar, sabe? Com suor, sabe? Porque dá trabalho a gente se melhorar. A gente volta aqui desatando algemas de ódio e substituindo laços sagrados de amor. O que ele quis dizer com isso? Muitas das vezes a gente tem um familiar difícil, né? Seja pai, mãe, irmão, tia, vó, avô. E a gente não entende, fala, nossa senhora, mas era pra mim amar, assim, mas a gente se ama, mas é uma brigalhada, a gente não consegue se entender. Porque exatamente isso, a gente volta com os nossos desafetos de outra vida, sabe? E tem que desatar essas algemas de ódio e transformá-la, como falou aqui, em laços sagrados de amor. Como você vai se reconciliar com um inimigo seu, aquele que você se mataram, se odeiam de outra forma, se não for assim no seu seio familiar? Que Deus deu a família, justamente a nossa primeira igreja, onde a gente vai praticar ali o amor, o perdão, a caridade, né? A benevolência, a paciência, né? Então ali, através dos laços familiares, a gente tira as algemas do ódio, né? E transforma em laços sagrados de amor. É a oportunidade. Então, se você tem na sua família alguém desse jeito, você tem essa dificuldade de relacionamento, aproveita, essa encarnação tá cada vez mais difícil a gente reencarnar, sabe? Aproveita que você tá nessa vida com esse seu irmão e faça a sua parte. Se você acordou primeiro, prepare o café da manhã para ele, como eu costumo dizer, sabe? Se você já entendeu o que está acontecendo, o porquê de vocês serem assim, seja mais paciente, sabe? Mas tente mostrar para ele de outra forma, agir diferente, a paciência que ele nesse momento, dê a ele amor, faça uma prece, porque com certeza nós estamos, sabe, tirando essas algemas do ódio, transformando em laços de amor.
Não seria justo impor a outra a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Ou seja, não seria justo. Eu vim aqui na terra, plantei um monte de espinho, fiz um monte de coisa errada e espero que o outro venha e resolva. Se eu que plantei os espinhos, eu vou voltar e eu mesmo vou ter que ir lá, furar minha mão, colhendo todos aqueles espinhos e plantar depois rosas, flores, naquele lugar que eu plantei tanto espinho, né? Mas com o quê? Com o suor do meu trabalho, com a dor, né? Porque eu tô ali, ó, furando minha mão para poder arrancar os espinhos. Então, o que a gente planta, só a gente colhe. Ninguém mais colhe. Não é, meu filho vai colher, meu marido, minha irmã, minha mãe. Não. Cada um de acordo com os seus atos. Abanando a cabeça, acrescentava: Caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Ou seja, Deus ama a todos, não esquece de ninguém. Raros são a gente que recorda de Deus, né? Acabrunhando com as lembranças dos próprios erros diante de tão grandiosas noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Olha isso, gente. Ele ficou envergonhado quando cada vez mais ele estava entendendo a responsabilidade individual que nós temos. Então, ele começou aqui a fazer aquela reflexão interior dos seus próprios atos, de como ele foi no plano físico, né, na encarnação. E naquele momento, ele lembrou daquilo tudo e ele falou: caramba, como eu fui perverso. Mas, contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditamos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Olha isso, quando André Luiz ia começar a se lamentar: ai meu Deus, eu fui tão ruim, eu fiz tanta coisa errada. Antes que ele começasse a ficar aquela ladainha, porque isso ia emanar o quê? Uma energia, um sentimento baixo, né? Vibração baixa. O que Lísias fez? Falou, colocou a mão, falou: cale-se. Atente-se no trabalho que a gente tem a fazer, vamos para frente, vamos caminhar. Que passou, vamos para frente, né? Ele falou: para poder o arrependimento verdadeiro é preciso saber falar, sabe? Você tem que, se você ficar ali falando, remoendo aquilo ali, você vai gerar essa energia ruim. Então você fala: errei, fiz bastante coisa errada, mas já entendi, então vamos, o que eu posso fazer para resgatar, para melhorar? Então vamos pro trabalho. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, e esclareceu: não observa o tratamento especializado nas zonas cancerosas? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. É igual aqui, gente. A gente vai ao médico, o médico faz todo ali o processo, né? Faz um curativo na gente, passa um remédio. Mas se a gente não fizer a nossa parte, né? Fazer o repouso, se alimentar bem, tomar o remédio nos horários certinhos, né? Não ter essa força de vontade dentro da gente da recuperação, né? Não adianta nada. Como ele está falando aqui, o médico vai fazer a parte dele, mas depende muito de você. Quem aí já não escutou? Às vezes a gente fala assim: nossa, fulano tá doente, né? Mas, se entregou, sabe? Não consegue, o tratamento dele não funciona porque ele não faz as coisas direito, não tem mais força, não quer mais viver, se entregou. E realmente não adianta ter ido nos melhores médicos, melhores remédios, se ele não tiver aquela força interior. Assim é no plano espiritual. Ele está falando aqui, eles podem fazer tudo, mas se dentro de André Luiz, que é dentro da gente, né? A gente não querer fazer essa melhora, essa mudança, não vai adiantar nada. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo.
Ou seja, né, o que ele vem dizendo aqui, ó, você pode entender tudo, começar a trabalhar, você vai trabalhar aqui no plano espiritual, vai ser um dos melhores trabalhadores de nosso lar, vai se dedicar. Mas o que você fez de errado, você fez de errado. Se você fez errado no seu corpo físico, só mesmo no corpo físico você vai voltar e você vai conseguir resgatar aquilo tudo que você fez. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam de revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aqueles beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne da terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas, tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferece templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim, o que ele quis dizer com isso, gente? Ó, chora sim. Se não tá chorando por revolta, sabe? A coisa ruim é a revolta. Se você não está chorando por revolta, é um choro, ele alivia, ele limpa, sabe? Ele te como é que eu falei? Ele te deixa fluir aquelas coisas, né? Te esvazia daquela tristeza que você tá. Então ele chora assim, chora e abençoa, sabe? Abençoa o seu corpo, a sua oportunidade que você vai ter de reencarnar e de fazer de forma diferente, regenerar, resgatar aquilo tudo que você fez da forma errada. Então, como ele fala aqui, a gente não tem noção da preciosidade que são as micro... Ele fala aqui, como é que fala? Abençoemos aqueles beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne, sabe? Abençoa as células do seu corpo. É através dela que você vai ter a bênção de poder resgatar aquilo tudo que você fez de errado mais rápido, que você vem reencarna e passa pelo seu processo, porque aqui é onde vem para a prova. A gente estuda no plano espiritual e vem a prova é aqui, no plano físico, né? Se não fosse isso, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Olha isso. Quantos milênios, se não tivesse essa oportunidade de vir do trabalho, de resgatar, de voltar aqui, praticar o que a gente aprendeu, quantos milênios a gente não ia ficar atrasado na ignorância? Olha a bênção que é a reencarnação. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. E assim a gente termina, gente, o nosso capítulo 5, né? Com tanta coisa bonita que teve aqui também. Que vocês tenham um dia abençoado, muita paz e muita luz. E não esqueça que hoje é mais um dia para a gente escrever na nova página da nossa vida. Fiquem com Deus e um bom dia.